E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos hoje de mais uma aula de ensino médio. Vamos falar hoje sobre o estudo dos sinais da função do primeiro grau. Você que é novo aqui no nosso canal, já vou pedir para você deixar aí a sua inscrição confirmada com o sininho ligado para você ter todas as novidades das nossas aulas toda semana aqui no canal Aprendendo Matemática, ok? Então vamos lá galerinha para o nosso estudo dos sinais da função do primeiro grau. Vem comigo aqui, pessoal. Galera, o estudo dos sinais da função do primeiro grau é um assunto muito importante que aparece aí no ensino médio, porque ele possibilita a gente saber se a função dada como f de x igual a x mais b, essa função aqui nós já vimos nas nossas aulas que ela é a função do primeiro grau, sendo que o a tem que ser diferente de zero, né? Ela possibilita saber se essa função ela é crescente ou decrescente pelo seu valor da letra A, e além disso, a gente consegue descobrir a partir do ponto de partida que nós vamos calcular com uma equação, que nós vamos ver daqui a pouco qual é essa equação que vai nos dar esse ponto de partida, e além de saber se a minha função é crescente ou decrescente, ele possibilita também a gente verificar a partir desse ponto de partida quais são os valores que a minha função vai ter como resultado um valor positivo e quais são os valores que a minha função vai me dar como resultado negativo, pessoal. Então a gente não precisa ficar calculando todas as possibilidades da minha função ter um valor positivo ou negativo. A gente consegue saber que a partir de um certo ponto, a gente consegue ter daquele ponto para frente valores positivos, daquele ponto para trás valores negativos na minha função do primeiro grau. Então, aí nós temos o seguinte, que para calcular esse valor e nós temos esse estudo aí dos sinais da função do primeiro grau, nós vamos ter a função dada como f de x igual a x mais b, como eu já falei, é a função do primeiro grau, essa daí, e nós temos que para que essa função seja considerada crescente, os valores de a tem que ser maior do que zero, então nós temos que o a sempre fica na frente do x aqui, né? Se esse valor for maior do que zero, for positivo, nós já temos como definição essa função sendo crescente. Se ela for menor do que zero, se esse valor aqui for um valor negativo, a nossa função ela vai ser decrescente. Com essas duas informações e além disso, sabendo que nós vamos ter que calcular o x para ter um ponto de partida do nosso estudo dos sinais, a gente consegue verificar os valores que a minha função vai dar positivo, os valores que a minha função vai dar como negativo. Para a gente ir logo para a prática, galera, eu vou colocar aqui para vocês dois exemplos de uma função do primeiro grau e nós vamos fazer os estudos que os sinais dessa função vai nos trazer, ok? Então vamos verificar aqui o primeiro exemplo. A nossa função dada, ela está como f de x igual a 2x menos 4. É uma função do primeiro grau, nós temos que o valor do a é 2, o valor do b é menos 4, então substituindo esses valores na nossa equação para a gente ter um ponto de partida, né? Nós temos menos b sobre a, então ela fica como menos 4 dividido por 2. Por que isso, galera? Esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula e como o meu valor de b ele é negativo, nós colocamos aqui o valor entre parênteses e nós vamos ter que fazer a regra de sinal, né? Então, menos com menos 4, temos a resposta com 4 positivo. Esse 4 positivo dividido por 2, nós temos aqui como o valor do ponto de partida o número 2. Então, é a partir desse ponto 2 que nós vamos conseguir verificar agora quais são os valores que a minha função dada como 2x menos 4 vai ter respostas positivas e quais são os valores que a minha função 2x menos 4 vai ter respostas negativas. Então, para a gente conseguir visualizar melhor esse estudo de sinais, vamos colocar esse ponto 2 aqui no nosso gráfico. Ó. Vou colocar o ponto 2 aqui. Ó. Então, aqui está o nosso ponto 2. Nós sabemos que além desse ponto 2 ser o valor do x que nós vamos observar, nosso ponto de partida, nós temos também
que essa função é crescente, porque o 2 aqui na minha função ele é positivo, então nós temos que esse gráfico vai passar pelo ponto 2 fazendo, né, esse desenho que está aqui para vocês. Né? Então nós vamos ter essa função dada como esse tipo de situação. Aí o que acontece? Vamos primeiro observar aqui o nosso gráfico para a gente conseguir verificar melhor o que nós vamos fazer. Então aqui, galera, ó, nós temos que no ponto 2, se eu for observar o meu gráfico que está desenhado aí para vocês, qualquer valor de x maior do que esse ponto 2, ó, qualquer valor para cima do ponto 2, nós temos que a resposta, segundo o desenho da minha função, vai ser positivo. Então o que acontece? Qualquer valor do x maior do que 2, a minha função, pelo próprio gráfico que a gente conseguiu observar agora, vai ter valores positivos. A gente consegue verificar isso aqui no desenho de vocês, né? A mesma coisa acontece, pessoal, se a gente for observar agora o ponto 2, qualquer valor menor do que o ponto 2, o 1, o 0, o menos 1 e assim por diante, olhando o nosso gráfico, nós vamos ter que a minha resposta vai ser negativa. Então, olha o que acontece no nosso estudo de sinais. Se o x for qualquer valor menor do que 2, a minha função, galera, vai ter valores negativos. E agora, se a minha função tiver exatamente o valor 2, como nós temos aqui ó, no ponto 2, exatamente em cima do risco do meu gráfico aqui no x, nós vamos ter ó, que o sinal, a resposta dessa minha função, ela vai ser neutra, ela vai ser zero, porque a gente consegue observar que ela está exatamente em cima da linha aqui. Então o gráfico mostrando para a gente já consegue observar isso, que as respostas da minha função, ela vai partir assim que eu conseguir observar o valor que o meu x vai ter, que no nosso caso a gente conseguiu encontrar pela equação que a gente tem aqui, que deu o valor 2. Acima do 2 nessa função, ela vai ter valores, né, como respostas positivas. E qualquer valor abaixo do 2, menor do que o 2 nessa minha função, ela vai ter valores negativos. Para ter valor neutro, basta que a minha função seja exatamente o valor 2, né? Como a gente pode observar ali, não vai sair do lugar. Ok? Então, nossa regra de sinais ela é basicamente dessa forma que a gente vai fazer. Então, eu não preciso, aí que vem a importância desse estudo, eu não preciso ficar testando, galera, um por um os valores do meu x. Eu não preciso ficar testando o meu x valendo 2, o meu x valendo 3, o meu x valendo 4. Eu consigo perceber que com esse ponto de partida que nós calculamos, que foi o ponto 2 nesse nosso caso, a gente consegue verificar que os valores maiores do que ele vai dar positivo, nesse nosso caso da função, né? Já que a minha função é crescente. Se for menor do que o 2, os valores de resposta vai dar negativo, e se o valor for igual a 2, nós vamos ter uma única resposta que é o 0. Entenderam? Então é bem tranquilo, é bem fácil de resolver. Vamos agora olhar aqui ó, mais um exemplo para a gente conseguir resolver e vocês conseguirem perceber uma diferença entre o nosso primeiro caso. A função agora dada, ela é a seguinte, galera. Menos 2x mais 2 é uma função do primeiro grau, mas a gente já consegue observar agora que ela é decrescente, né? Então eu tenho o meu valor a valendo menos 2. Então é uma função decrescente nesse nosso caso. Vamos então calcular com a nossa equação aqui do x igual a menos b sobre a, vamos calcular o nosso ponto de partida. Vamos calcular aqui o nosso ponto onde a gente vai verificar a partir dele para onde as minhas respostas vão dar positiva, para onde as minhas respostas vão dar negativa. Fazendo aqui o cálculo, ó, substituindo menos da fórmula, o b vale 2, então ficou só menos 2, e dividido pelo a, que vale menos 2 também. Fazendo a minha equação, nós temos que a resposta é 1. Então, vou colocar aqui para vocês ó, o valor 1. Então, esse é o nosso ponto de partida, é o valor 1. Como eu disse, a nossa função, por ter o valor a negativo, então ela é ó, uma função
decrescente, então ela vai estar com esse tipo de representação, vai estar caindo, né? Já que ela é decrescente. E aí nós temos o seguinte, olhando novamente o gráfico, sem eu ficar escrevendo aqui para vocês já os possíveis valores de resposta. Eu tenho o valor 1. Observem que todos os valores a partir do 1 maior do que ele, então qualquer valor maior do que 1, observem que o meu gráfico como resposta, ele está me dando uma queda. Então ele está me dando respostas negativas nesse caso. Então nós temos aqui, ó, que se o x for qualquer valor maior do que 1, a minha função vai ter valores de resposta como negativo. O nosso gráfico ele está dizendo isso, ó, ele está caindo, ele está me dando respostas negativas. Agora, se eu for olhar aqui o ponto 1 e observar os valores menores do que o ponto 1, o 0, menos 1 e assim por diante, observem que o nosso gráfico está me dando como resposta para esses valores menores do que o 1, ele está me dando respostas positivas, pessoal. Então, se o x for qualquer valor menor do que 1, as minhas respostas nesse nosso caso vai ser todas positivas, porque ele está colocando isso ali no nosso exemplo. E agora, se no estudo dos nossos sinais o x tiver exatamente o valor 1, ou seja, for exatamente esse ponto aqui que eu marquei para vocês, nós não temos resposta nenhuma, né? Ó, aqui eu não consigo observar nada, nem positivo nem negativo. Então a minha resposta ela vai ser neutra, ela vai ser 0 quando o x for igual a 1. Então é dessa forma que a gente consegue perceber os valores da função do primeiro grau, fazendo esse estudo dos sinais. Então a importância dele é para isso, galera, para vocês verificarem quais são os valores que vai dar positivo na função e quais são os valores que vão dar negativos na sua função, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela foi um pouquinho mais curta, né? Um pouco mais tranquila que as outras. Fica por aqui. Eu espero aí que você tenha conseguido compreender e entender essa questão aí das regras, né, do estudo dos sinais da função do primeiro grau. Então, se você gostou da aula, por favor, já deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos, porque talvez eles ainda não tenham conhecimento aí do nosso canal e isso pode ser uma dúvida para eles e eles vão conseguir tirar essas dúvidas sobre o estudo dos sinais. E também aproveito aqui para convidá-los para fazer parte do nosso grupo também lá no Facebook. Então, Aprendendo Matemática com 2 As no final lá no Facebook e também Aprendendo Matemática lá no Instagram, galera. Estamos lá no Instagram também, sempre com novidades, sempre com curiosidades para você aí que está com dificuldade em matemática. Beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, galera. Valeu. Tchau, tchau.